Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. É sempre um prazer estar ao vivo aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta, fazendo um programa ao vivo. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a queimadura, né? Os tipos de queimaduras, o tratamento, a forma de se cuidar, né? A forma de socorrer a pessoa que está queimada, os locais onde as pessoas são acometidas por queimadura. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto. Acho não, tenho certeza que é muito importante tratar desse assunto, porque não é um assunto que a gente está acostumado a ver todos os dias, né? Principalmente na grande mídia, mas é um assunto que acontece diariamente e tem muito acidente que acontece dentro de casa, muitas coisas acontecem, a gente não fica sabendo, a gente não tem a informação correta para a gente poder prevenir, né, cuidar das crianças, dos idosos, né, das pessoas que ficam na nossa casa. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral todos os dias e todas as tardes aqui na TV Banqueta. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Isabela mais uma vez, já está virando aqui cliente da casa, está vindo constantemente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, através de você, mandar um abraço para o meu grande amigo Túlio, né? Obrigada pelo convite, Betão. É sempre muito prazeroso estar aqui esclarecendo as dúvidas sobre esse tema tão importante que é a queimadura para o seu público. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda, cirurgiã plástica, é um prazer te receber. Eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos, né, doutora? Porque é uma coisa grave e, ao mesmo tempo, com medidas simples, a gente pode prevenir, né? Com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer o convite também. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais as pessoas entendem o que acontece e mais elas conseguem prevenir. Então, por isso que é importante estar trazendo, e é muito comum. Queimadura, a gente tem vários níveis, desde uma mais simples até uma mais complexa, mas a gente, com alguns cuidados, a gente consegue trazer benefício, diminuir sequela, por isso que é muito importante. Doutora Isabela, vamos começar esse bate-papo. Como é que a gente pode entender os casos que acontecem, o percentual, como é que isso acontece no João 23? A incidência, como é que a gente pode entender isso para a gente começar esse bate-papo, assim? Bom, então, a estatística que a gente tem, né, o Hospital João 23 é um hospital que ele é referência em trauma e em queimadura no Brasil, inclusive na América Latina. É um hospital de grande porte, de nível terciário. Ali são realizados cerca de 8.400 atendimentos médicos por mês, cerca de 540 cirurgias por mês. E com relação à estatística que a gente tem, no ano aqui de 2018 foram contabilizadas em toda a região metropolitana, Belo Horizonte e região metropolitana, cerca de 6 pessoas são vítimas de queimadura por dia, mostrando então a importância da gente discutir esse tema que é tão frequente. O Hospital João 23 ele tem um setor específico, especializado no tratamento do paciente queimado. São 2 andares dedicados ao tratamento dessa afecção, onde nós temos 24 leitos de enfermaria e 9 leitos de CTI, onde esses pacientes recebem os cuidados. E no Hospital João 23 nós recebemos pacientes de todo o estado. Doutora Lívia, quais são os níveis de queimadura que a gente tem? Já que você falou isso no início. Isso. Na verdade, para simplificar, a gente tem 3 níveis de queimadura. O primeiro é o mais superficial, é aquela queimadura conhecida como queimadura solar, aquela queimadura de quem fica um pouco mais no sol na praia. Então, aquela vermelhidão, mas que não tem uma ruptura na pele. É uma queimadura mais simples, mas não deixa de ser uma queimadura e necessitar cuidados específicos. O outro tipo é uma queimadura de 2º grau. Ela já é um pouco mais profunda, mas na maioria das vezes ela vai conseguir ter uma recuperação com o tratamento adequado. Você vai conseguir uma recuperação espontânea daquela pele, daquela lesão. E a gente tem um 3º grau, né, que é o 3º grau, queimadura de 3º grau, ela é mais profunda, ela é mais extensa e geralmente ela é mais grave.
Então, mesmo em pequenas áreas, um queimado de 3º grau pode ser considerado um grande queimado. Exige um cuidado muito maior, um cuidado especializado, geralmente necessita tratamento cirúrgico precoce e por isso a importância. E um detalhe é que às vezes essas queimaduras mais profundas, como essa profundidade destrói as terminações nervosas, esse paciente tem menos dor. Então, por muitas vezes, ele sente dor na hora da queimadura, mas depois, como melhora, ele não procura atendimento. Porque às vezes é uma área pequena, então uma queimadura, por exemplo, no cano da moto, e aí o paciente passa alguma coisa em casa, não procura e vai postergando o tratamento adequado. Então, o que a gente orienta, uma queimadura, mesmo que para você seja simples, como mesmo pequenas queimaduras em mão são graves, sempre procurar o atendimento especializado, sempre procurar o médico para saber qual o tratamento vai ser específico para você. Aqueles negócios de ficar passando pomada, tem gente que passa colinos, tem gente que passa Tem gente que passa até café, pasta d'água, tudo isso traz 2 danos. E o principal deles, primeiro, aumenta a dor do paciente durante os demais procedimentos, porque você tem que fazer um acometimento mais profundo para conseguir retirar o que foi colocado, para então tratar realmente a lesão inicial. Então, a recomendação é somente em água corrente, ficar 20 minutos em uma água corrente fria. Não colocar nenhum tipo de pomada em casa. Nem gás, essas coisas. O que pode fazer é proteger a área com um pano úmido, uma toalha limpa, úmida, mas se não tiver, ou se for alguma coisa suja que tá, o ideal é só colocar em água corrente e procurar o atendimento. Mas se tiver gaze, por exemplo, que é uma coisa que já está estéril, pode colocar por cima, ela úmida, e aí procurar o atendimento, porque dá um alívio, essa sensação, essa umidade, traz um alívio na dor do paciente. Então, se tiver disponível, não tem problema nenhum. Doutora Isabela, crianças e idosos, nessas 2 vertentes aí, nessas 2 faixas etárias, as duas está na mesma proporção de atendimento no João 23 ou não tem idade assim? Na verdade, as estatísticas que o João 23 traz para a gente, né, estatística de 2016, a grande maioria dos pacientes acometidos são do sexo masculino, cerca de 70% dos homens, né, são vítimas de queimadura, e a maioria desses homens está na idade economicamente ativa, são trabalhadores jovens, eles estão entre 30 e 60 anos. E a maioria dos acidentes, ela acontece dentro de casa, então é no ambiente doméstico, e 80% dos acidentes que acontecem dentro de casa acontecem no ambiente da cozinha. Então, é uma afecção extremamente frequente e que acomete principalmente pessoas adultas na idade de produção, né? São pessoas economicamente ativas que trabalham bastante e que podem gerar sequelas para essas pessoas. Tem como diminuir esse acometimento? Como é que a gente faz para diminuir isso? Tanto o idoso, por exemplo, está em casa, não tem às vezes tem muito problema hoje, né? As pessoas têm mal de Parkinson, ou às vezes a pessoa já não tem, a mobilidade já não é lá grandes coisas e tal. O que a família deve observar? O que a família deveria observar ali com a relação idoso, por exemplo? Então, essa parte de prevenção ela é muito importante. Então, principalmente, né, os pacientes idosos que já têm uma mobilidade reduzida, têm uma dificuldade de equilíbrio, colocar barras de proteção em casa para o idoso poder apoiar, evitar de cair. Sempre estar do lado do idoso, se esse idoso estiver perto de um fogão. Se por acaso o idoso estiver na cozinha, for cozinhar alguma coisa, colocar os cabos da panela para dentro para evitar desbarrar no cabo da panela, o cabo da panela cair. Acontece muito isso? Chega muita gente assim no jogo? Extremamente frequente. Doutora Lívia, pessoa está com uma queimadura com roupa. Sofreu uma queimadura e tal. O que aquela pessoa deve fazer? O que as pessoas que vão socorrer devem fazer? Tira a roupa, não tira a roupa? Joga água? O que ela tem que fazer? Na verdade, não tem uma resposta 100% para isso. Vai depender muito de como está a situação. Então, por exemplo, uma queimadura superficial que acabou de acontecer. Então, estou fazendo um café
e aí esbarrei, né, no bule de café, virou o café fervendo na minha mão e pegou a blusa. Mas ainda tá solta a blusa, eu consigo tirar. Então, o ideal é tirar. Por quê? Vai expor a área melhor e aí quando eu colocar na água fria, vai estar exposto melhor. Agora, uma queimadura mais grave, um acidente com uma explosão, que o paciente está todo queimado e com restos de roupa, aí a gente evita manipulação no local, evita que pessoas não especializadas façam essa manipulação para não ter uma agressão maior, às vezes, pela retirada desses pedaços. Então, se for uma retirada simples, eu sem querer esbarrei, pegou fogo, começou a pegar fogo na minha roupa, tira a roupa. Já está acometido, já teve a queimadura e tem uma área e está grudado, não force a tirar. Isso a gente consegue fazer em ambiente cirúrgico, a gente consegue fazer com uma anestesia, então vai ser muito mais confortável para o paciente. E quais os tipos de queimadura? O que é queimadura química? O que a gente pode entender de queimadura química? É algum produto, alguma coisa nesse sentido? Isso. Tem várias substâncias químicas que podem gerar queimadura. Então, assim, a principal tipo de queimadura que a gente tem hoje em dia, pelas estatísticas, é por líquido superaquecido. O segundo tipo é diretamente na chama, então no fogo. Em terceiro, vem queimadura com álcool. Mas tem também uma parcela dessas queimaduras químicas. Essas queimaduras químicas, às vezes, são em substâncias que usa na indústria, ou às vezes até mesmo em casa. A soda cáustica, que é muito conhecida, também gera uma queimadura. Ela age um pouquinho diferente do que o fogo, mas em contato com o nosso organismo, vai gerando reações químicas que vão degradando a nossa pele. Uhum. Então é um tipo de queimadura, assim como pode ter queimadura com frio também. Uhum. Há pouco tempo tinha de certa forma uma brincadeira, mas um desafio com crianças na internet de quem aguenta mais ficar com aqueles desodorantes spray na região, porque aquele gás ele sai numa temperatura muito baixa e provoca queimaduras. Então estava tendo muito atendimento de pacientes com isso. Então, que coisa, hein? Então assim, não é só o calor que gera queimadura. A única diferença dessas substâncias químicas e a importância é que se você tiver uma queimadura, que você saiba que foi com uma substância específica, ou tire foto para a gente poder ver o rótulo, ou leve a embalagem para saber, porque aí o tratamento muda um pouco. Cada tipo de substância química tem um tipo de substância para poder fazer a neutralização, para poder tratar. Então, se tem uma queimadura química, a gente pede para que, além de procurar o atendimento médico, leve pelo menos uma foto da substância que estava mexendo. Queimadura elétrica. Elétrica, ela é considerada uma queimadura grave por si só. E ela é muito frequente, infelizmente, principalmente com o uso de pipas em região que tem, né? Então, assim, por isso que orienta a não carregar ferro perto de fios elétricos, a não soltar pipa perto de fios elétricos, porque é uma lesão que às vezes na pele parece pequena, mas ela gera toda uma lesão por dentro do corpo, ela gera uma corrente elétrica que é danosa ao organismo. Então, assim como o paciente pediátrico, o paciente idoso, a gente já considera uma queimadura mais grave, que a gente tem que ter uma atenção maior, a queimadura elétrica também. Doutora Isabel, deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós entramos nesse papo da queimadura elétrica. Interessante é o seguinte, quando a gente ouve a propaganda no rádio, na televisão, as pessoas usam uma forma técnica de falar, não utilize vergalhão, né, perto da rede elétrica. Pô, tem gente que não sabe nem o que é vergalhão, né? Não está falando para ele, não tem interlocutor. A barra de ferro, né, construção civil, é um mal muito grande, assim, que acometem muitas pessoas com esse tipo de queimadura que chega no João 23? Pode acontecer sim. Não só a barra de ferro, mas às vezes é muito comum também criança que coloca o dedo na tomada. Então é importante a gente sempre tampar as tomadas. Criança coloca o dedo, ou então coloca caneta, objetos
pontiagudos dentro do orifício ali da tomada, recebe a queimadura e, como a doutora Lívia comentou, é uma queimadura mais grave mesmo. Não só a lesão em si, que às vezes por fora ela parece ser de um tamanho, mas por dentro ela é uma lesão um pouco maior. Você pode acometer coração, pode acometer os rins. Então é uma queimadura realmente especial. Quando chega algum paciente com relato de queimadura elétrica, a gente já abre o olho, já fica um pouquinho mais atento no cuidado. O João 23 é referência, doutora Isabel. O João 23 é uma referência com relação a todo tipo de atendimento. Né? Chegou lá, tá na beira, tá batendo a portinha para ir embora, tá no João 23, né? Nesse caso da queimadura, Belo Horizonte está no ranking assim, de acidentes com objetos queimantes, assim, muito. Está num ranking muito alto, não? Belo Horizonte está assim, disputando assim, para e passo assim, com São Paulo, esses lugares assim? Na verdade, a estatística, eu não tenho essa estatística específica para te trazer, mas eu acredito que a estatística seja bem semelhante entre os estados. Por exemplo, comparar Belo Horizonte com outros estados, no São Paulo, Rio de Janeiro, e demais estados do Brasil, eu acho que seja bem semelhante, sim. E a questão socioeconômica interfere também? Por exemplo, são pessoas com característica mais simples ou não tem essa coisa assim? Na verdade, nem tanto. A queimadura, ela atinge pessoas de qualquer classe social, né? Tanto pessoas de nível econômico melhor, quanto pessoas de nível econômico mais baixo podem ser atingidas pela queimadura. Então... Não tem, assim, um fator socioeconômico que interfere nisso, não, né? Não tem, não. Mas se tiver grave, vai pro João 23 primeiro, né? A gente sabe que, claro, tem algumas profissões que têm um índice maior. Então, pessoas que trabalham com reparo em rede elétrica, né? Essa questão que a Lívia comentou, das crianças que soltam pipa, principalmente na época de outono e inverno, que a gente tem mais vento. Então, é muito comum criança. E aí, depende... Nessa época de chuva, assim, cai muita árvore, tem também... Também acontece de cair muita árvore, ter dano em rede elétrica. Isso é interessante. Isso eu teria que trazer aqui um pessoal da engenharia, porque diz que depois que se cair um cabo em cima do carro, você não pode sair do carro, né? Você tem que esperar. Você tem que esperar. Isso mesmo. Tem que esperar mesmo a retirada do cabo para você sair do carro. Então, se choveu, caiu um cabo em cima do carro, espera chegar o corpo de bombeiro, tem que desligar. Exatamente. Tem que esperar mesmo. E outra coisa interessante que a doutora Lívia trouxe, né, é a questão do agente causador da queimadura. Então, hoje a gente sabe que o agente principal são os líquidos superaquecidos, os líquidos quentes, seguido do fogo e, em terceiro lugar, do álcool. Até 2009, quando a gente tinha a comercialização do álcool líquido, o álcool era o principal causador de queimadura. E a queimadura por álcool, por si só, ela é uma queimadura mais grave, é uma queimadura que ela é um pouco mais extensa, ela é um pouco mais profunda. E a partir de 2009, quando houve então aquela lei em que foi introduzido o álcool gel, o álcool que antes era o principal causador de queimadura, ele passou a ser a terceira principal causa. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. O churrasqueiro final de semana tem dado muito trabalho? Tem dado muito trabalho? Tem dado muito trabalho. A orientação nossa é não acenda churrasqueira com álcool. É muito comum de acontecer. O pessoal tá lá no final de semana fazendo churrasco, né? Joga o álcool na churrasqueira. O pessoal que faz programa de televisão, eles ficam com pudor de falar assim, não, o sujeito tá mamado lá, bêbado, vai acender a churrasqueira, joga álcool lá dentro, achando que é o todo poderoso, e mete fogo, né? É verdade. Evitar. Aliás, não fazer, né? Deixar para um profissional é melhor, né? Seria o ideal. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta.
Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, doutora Isabela e doutora Lívia. Como prevenir as pessoas não se queimarem? Não é só queimar o filme, não. Como que as pessoas podem se prevenir, assim? Quais os cuidados que as pessoas precisam ter? A gente estava falando aqui no intervalo aqui, às vezes a pessoa vai manusear um álcool, uma gasolina, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. A gente tem várias orientações, porque são vários tipos de queimadura. E tem muita coisa simples que pode ser feita em casa, que é só um pouquinho mais de cuidado para a pessoa conseguir ter essa prevenção, né? Como a doutora Isabela já falou, o principal foco de queimadura, o principal local onde isso ocorre é dentro de casa e dentro da cozinha. Então, na cozinha, aquele cuidado de quando estiver cozinhando, colocar as panelas com todos os cabos virados para dentro. Se for fritar alguma coisa ou fazer alguma coisa com fervura, colocar sempre nas bocas de trás. Isso facilita tanto para quem está manuseando, então tem o menor risco porque está mais longe da pessoa. E também, por exemplo, criança entrou na cozinha, que não é lugar, na verdade, de entrar a criança, mas entrou a criança, ela não consegue alcançar, aquilo não vira na criança. Uhum. Fora da cozinha a gente consegue outras coisas para não ter uma queimadura elétrica, então proteger todas as tomadas da casa, as que não tiverem uso, deixar com aquela proteção. Para as queimaduras relativamente mais simples, mas que também podem ser graves de sol, evitar esse uso de protetor, de bronzeador caseiro, porque geralmente tem substâncias que não são adequadas, que em contato com o sol geram uma queimadura ainda mais grave. Uhum. Deixa eu pensar, o que mais que a gente pode fazer? Uma das perguntas que eu queria te fazer é a recuperação. Por exemplo, a pessoa está lá queimada, tem gente que queima mesmo, tem um amigo meu, por exemplo, que queimou o braço, tem que usar uma proteção, né? Você fica uns anos usando uma proteção no braço. O tempo de recuperação, dependendo da queimadura, demora muito, doutora? Porque às vezes a pessoa tem que usar essa malha, e às vezes ela acha que já está bem, para de usar, pode ali dar algum câncer de pele, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, assim, tem um pouco de relação com cicatrizes crônicas, então pode ter um câncer de pele relacionado a isso, mas em geral a recuperação ela depende da profundidade. Uma queimadura mais simples, de primeiro grau, com uma semana já tem uma epitelização, uma recuperação boa. Uma queimadura de segundo grau às vezes demora de 2 a 3 semanas. Uma de terceiro grau, ela não consegue ter uma cicatrização espontânea. Então, vai demandar procedimentos cirúrgicos. Às vezes, uma enxertia. Então, isso faz o tratamento ser mais prolongado. A média de internação dos pacientes é mais ou menos de 40 dias. Então, é uma internação mais prolongada para aqueles que têm uma queimadura que necessitou de internação. Agora, os cuidados em casa, para todo tipo de paciente, ele é prolongado. A gente só considera uma cicatriz madura com cerca de 1 ano. Então, se o paciente está com uma boa recuperação, uma boa cicatrização, mas saindo do seu consultório ele vai tomar sol em cima daquela lesão, em cima da cicatriz da queimadura, a chance de ter uma alteração de cor, ficar manchado aquela região é grande. E além disso pode ter aquelas cicatrizes
que são hipertróficas ou queloides. Então, essas cicatrizes, às vezes, elas surgem 3 meses depois. Então, por isso, esse cuidado. Então, às vezes, é desconfortável, porque, às vezes, um paciente com queimadura muito extensa tem que ficar com a malha um tempo maior, numa área grande do corpo, mas isso traz um benefício e um resultado muito melhor para o paciente lá na frente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa turma que gosta, agora vai chegar no verão, todo mundo vai para a praia e fica torrando no sol. É prejudicial esse tipo de queimadura? É prejudicial? Todo mundo fala que é prejudicial, mas assim, uma cirurgiã plástica falando isso e abertamente falando assim, é prejudicial, isso causa dano para sua pele, eu acho que a pessoa fica mais atenta, né? Com certeza. Tem um tipo de câncer de pele que ele é um pouco mais associado à exposição solar crônica. Então, geralmente, naquele trabalhador de zona rural ou uma pessoa que está sempre exposta ao sol. Mas tem tipo de câncer de pele que está associado justamente àquela pessoa que passa o ano todo esperando para ir para a praia e quando vai para a praia toma todo o sol no primeiro dia. Então, fica lá exposta, sem proteção, muitas vezes não passa o protetor e ainda passa o bronzeador. Então, além do risco de queimadura, isso vai gerando um risco lá na frente de aparecer com câncer de pele. E o câncer de pele, por muitas vezes, ele é muito grave. Então, é uma proteção. O ideal de tomar sol é sempre antes das 10 ou depois das 16, porque os raios danosos são em menor quantidade. E mesmo assim, o recomendado é sempre estar com protetor solar, inclusive em dias nublados, porque a gente tem essa radiação. Então, não adianta falar... Chegou o presidente da OAB aqui, careca, eu estava nublado no sábado, ia estar com a cabeça toda vermelha, eu achei que não tinha sol, não ia queimar, né? Pois é, e aí, depois que esse prejuízo ocorrer lá na frente, a gente não tem como voltar. Então, a hora de cuidar é agora, a gente tem que sempre ter esse cuidado. Não só pensar em queimadura, mas para não ter nenhum problema futuro, né? Fora o envelhecimento da pele, né? Isso gera um dano na pele, chama fotodano, que vai gerando um envelhecimento mesmo da pele. Você vê que quem trabalha no sol sempre tem uma qualidade de pele pior. Doutora Isabela, como é que a gente pode entender o atendimento da pessoa queimada e que tipo de acompanhamento que ela pode ter em casa? Por exemplo, a gaze, tem algum tipo de produto, pomada que você passa antes da pessoa colocar na ferida ali? Eu estava vendo que pode ser usado vaselina também, pode espalhar bem. Como é que manuseia isso e como é que faz isso para ajudar no tratamento? Porque às vezes a pessoa está queimada, uma pessoa está mais velha, uma criança, né? Uma pessoa às vezes que tem alguma deficiência, então precisa de alguém para poder cuidar. Precisa ter primeiro muita paciência, né, doutor? Muita paciência. E por isso que é tão importante essa queimadura, esse paciente ter a avaliação médica de um profissional especializado. Então, o tipo de pomada que vai ser passado, ele depende do tipo de queimadura. Então, uma queimadura de 1º grau é utilizado uma pomada que é diferente de uma queimadura de 2º e de 3º grau. O atendimento, ele é inicialmente feito a nível hospitalar ou nas unidades de pronto atendimento, dependendo da extensão da queimadura, ou então nos hospitais de nível terciário, né? O João 23 é uma referência, mas existem também outros hospitais em Belo Horizonte que dão esse tipo de atendimento, tanto na rede pública quanto na rede privada. E o paciente recebe esse atendimento inicial, a queimadura é avaliada, é realizada a medicação para a dor, e se o paciente for receber alta, ele continua esse acompanhamento em nível ambulatorial. Então, depende se é uma queimadura menor, se é um paciente que a gente considera um pequeno queimado, ele pode fazer esse acompanhamento através de consultas ambulatoriais. Se é um paciente que tem uma queimadura um pouco maior, um médio queimado, então um grande queimado, aí sim esse paciente é internado no hospital para continuar o tratamento. Mas é importante saber que o tipo de pomada que vai ser passado é definido pelo médico que avaliou o atendimento. Então, da mesma maneira também que a doutora Lívia falou, que uma vez que ocorreu a queimadura, não é bom passar nada, só lavar, deixar a água corrente no local. Da mesma forma, a pomada que vai ser utilizada também, ela não pode
ela não pode vir assim, né, da cabeça da pessoa. Então também tem que ter porque uma acontece, orientação né? médica Pessoa- nesse sentido. Às vezes a pessoa já tem aquela pomada guardada O Brasil lá em tem casa. algumas coisas assim, muito advogado, muito médico, né? Tem tudo assim, em casa tem, né? Um monte. Já põe uma folha de mamona. Exatamente. Né? Essa questão da automedicação, né? Tem essa cultura mesmo, mas o ideal realmente é que, como cada ferida exige um tipo de curativo diferente, é o paciente passar por essa avaliação médica para ser determinada qual o tipo de pomada, de cobertura que vai ser utilizado. Agora eu quero fazer uma pergunta bem pessoal. Qual que são os desafios de trabalhar no João 23? Porque tem um amigo meu, o seu Zé Pessoa, foi médico do João 23, ele tem 90 e poucos anos, lá de São Gotardo. Então, às vezes eu converso com ele, ele conta as histórias lá do João 23, quando ele foi para lá, e estava bem no início, era tudo muito dificultoso e tudo. E aí, eu gosto de fazer essa correlação, assim. Ainda é muito desafiador em trabalhar no João 23, trabalhar com a medicina, ainda é muito desafiador? Sim, ainda é muito desafiador. Tanto porque os casos que chegam lá, por ser um hospital referência, são casos um pouco mais complexos que os dos hospitais em geral, e também pela questão da infraestrutura, por ser um hospital público que às vezes não consegue ter uma quantia mais significativa de recursos para a infraestrutura. Então a gente tem que às vezes ter um jogo de cintura para conseguir trabalhar e lidar com o que a gente tem. Mas a gente trabalha com muito amor, com muito carinho. Dá para se ver, né? Dá. Doutora Lívia, quais são os desafios, a gente que você trabalha no Biocor, né? E também é referência, né? É um hospital que é referência. Quais são os desafios que você imagina para a medicina daqui para frente? É uma pergunta que dá um mestrado. Nossa, né? dá pra gente fazer uma tese aqui e ficar falando horas. Eu acho que a gente tem muitos desafios. Um deles é conseguir aliar toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida com o pensamento de todo mundo que está formando. Porque às vezes a tecnologia ela parece muito boa, mas não corresponde ao que a gente está tendo na prática. Sim. Né? E às vezes o desejo é a gente oferecer o melhor ao paciente. E nem sempre a gente vai ter o tratamento de linha, a última tecnologia que foi lançada. Então isso é muito difícil. E nas queimaduras, uma das coisas que também às vezes é difícil é o paciente que ele tem uma lesão que parece simples. Então, por exemplo, uma lesão no pescoço, na mão, é muito desafiador você fazer aquele paciente entender que ele precisa daqueles cuidados, ele precisa ficar ali, que parece uma coisa simples que está sendo feita todo dia, uma troca de curativo, um acompanhamento, mas que se tiver uma perda daquela função, então, por exemplo, uma queimadura em mão, a gente que está acostumado, a gente sabe o tanto que vai fazer falta lá na frente. Então, eu acho isso um desafio grande também, fazer o paciente entender o tanto que aquele cuidado agora é importante para lá na frente ele ter uma recuperação, porque a gente já sabe o que vai vir, né? Não é uma matemática, mas a gente consegue ter uma ideia pelas lesões do que vai acontecer. Então eu acho isso muito desafiador. E como é que, agora para a gente encerrar para a parte final do programa, como é que vocês têm visto, assim, essa moçada que está chegando agora na medicina, que está saindo das universidades, das faculdades e tal, está chegando mais especializada ou essa moçada está chegando assim mais... A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: os meninos que estão chegando mais humanista ou mais positivista? Estão chegando mais para aplicar a técnica ou chegando com um corpo assim mais humano, tentando aprender mais tratar o paciente com mais humanidade? Como é que vocês têm visto tudo isso assim? É uma pergunta difícil também. Hoje só perguntas difíceis. Não, mas eu acho que está voltando muito para o lado humano. A gente veio de um médico que era o médico da família, e aí passou para o médico da tecnologia, e hoje está tendo um resgate desse médico da família, né? Muitas faculdades, muitas universidades mudaram o sistema de ensino, já introduz o paciente desde o início do aprendizado do médico, então isso já traz uma aproximação, uma importância muito grande. Mas como em qualquer área do mundo, em qualquer profissão, a gente sempre vai ter um profissional mais dedicado, sempre vai ter um profissional menos dedicado, menos especializado, um outro mais especializado. Mas, infelizmente, a maioria das vezes acaba se destacando, né? Sempre uma má qualificação, uma má especialização,
quando aparecem casos ruins. Então, eu acho sim que a gente tem boas formações, que a gente tem médicos humanos muito preocupados com o paciente, né? Eu vejo isso na nossa prática e eu acho que o caminho é a gente ir para um lado muito bom. Doutora Isabela, quais os desafios que você acha que tem para a medicina aí para frente? Essa moçada agora que está indo para os mais médicos aí vai ter que ir para o interior, né? A turma vai ter que descer para o interior. Está muito desafiador ser médico no Brasil? No Brasil não, no mundo, né? Porque o mundo está passando por uma transformação. Como é que você enxerga tudo isso assim? A gente está passando por uma transformação muito grande, né? Hoje o paciente ele tem um acesso muito maior à informação mais rápido. Alguns anos atrás... Às vezes a pessoa já chega lá com a receita pronta. Exatamente. Né? Então, alguns anos atrás, o paciente ele não tinha tanto acesso à informação e agora o paciente tem acesso a essa informação. Ele questiona, às vezes, a conduta. Não que isso seja ruim, porque eu acho que a função nossa como médico é sempre avaliar o paciente e orientar o que é melhor para ele. Mas agora os pacientes têm um acesso mais fácil à informação, à tecnologia. E da mesma maneira como a doutora Lívia falou, cabe a nós médicos também filtrar essas várias tecnologias que são lançadas, né, com acontece muito isso. Eu já ouvi muitos médicos falando, o paciente chega aqui e fala assim, eu vi na internet, eu vi no Google, né? Dr. Google, né? É verdade. E isso é uma dificuldade que os médicos estão tendo hoje, lidar com esse novo indivíduo, né? Esse novo indivíduo da internet, né? Na realidade está virando todo mundo assim, meio que está tudo digitalizado demais, né? Então a pessoa já chega com a receita pronta. Esse é um desafio muito grande. Esse é um desafio, sim. É um desafio que a gente enfrenta. Mas, como eu te disse, eu acho que também cabe a nós, médicos, estarmos sempre atualizados, estudando, para poder saber, conhecer um pouquinho de cada tecnologia, conseguir filtrar tudo isso e, nesse contexto, informar o paciente o que é mais adequado para o tratamento dele. Muito bem. Essa pergunta que eu fiz hoje, sobre tecnologia, eu vou fazer amanhã para Fantástico. Como é que é ser advogado desse mundo tão tecnológico? O cara já chega com a petição pronta. Ele digita e consegue achar, né? Já tem robôs que fazem as petições, né? Mas tem um lado bom dessa tecnologia, assim, uma coisa importante que eu acho super válido a gente lembrar. Hoje em dia também, com a tecnologia, a gente consegue saber se aquele médico ele é registrado, se ele tem realmente a especialização que ele diz. Então, isso é muito importante. Eu acho que a tecnologia, ela sempre vai ter os dois lados, vai ter sempre as fake news para tudo, inclusive para medicina, mas em algumas coisas é muito bom, porque o paciente ele consegue esclarecer, às vezes ele tira o medo de algum procedimento, e aí ele consegue ver no site do CRM, por exemplo, que é o Conselho Regional de Medicina, se o médico é inscrito ou não na especialidade que ele divulga. Então, isso é um lado muito importante. Como é que você vê a inteligência artificial na medicina? Você acha que é um desafio também para a medicina de uma forma geral? Eu acho que é um aliado, mas eu acho que nunca vai substituir, né, o pensamento do ser humano. Então, a gente tem hoje cirurgias robóticas, né, que vem avançando, que tem resultados muito bons, mas sempre tem o ser humano ali atrás, sempre tem que ter a experiência do cirurgião, né? O cirurgião que manuseia o robô. Então, sim, traz benefícios para melhora de recuperação, assim como as cirurgias videolaparoscópicas também trouxeram esse lado há um tempo atrás, agora tem os robôs. Então, isso traz um lado bom, mas eu acho que nunca vai deixar de ter a figura do médico, porque não é matemática, então não consegue fazer na engenharia, e mesmo assim, na engenharia, por exemplo, quem faz o robô né, tem que ter quem projete aquela máquina. Então, acho que sempre a gente tem que tentar usar aquilo como um aliado. A gente não precisa ir contra essas coisas, porque vai estar a nosso favor. Doutora Isabela, muito obrigado pela participação. Doutora Lívia também, viu? Um prazer receber os dois. Espero receber mais vezes. Doutora Isabela já é de casa. Doutora Lívia, espero receber mais vezes, viu, doutora? Prazer foi nosso. Gente, ficamos por aqui com a Cultura Geral. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.